Ei, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula do English Surviving. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casas, tipos de casas, estilos de casas. A gente acha que casa, house, home, por exemplo, deixa eu voltar. House, home, por exemplo. Ok, tudo bem. Quando você quer falar sobre a construção, é o house. E quando você quer falar sobre o seu lar de uma maneira mais efetiva, você usa o home. Mas a gente vai ver que existem muitas outras formas de falar sobre casas, dependendo do estilo da casa, do modo como é a casa. E quando a gente vai para fora, e você precisa alugar um apartamento, alugar um Airbnb, sei lá, qualquer coisa que você queira, você precisa saber o que você está buscando, né? As imagens, se você associa pelas imagens, mas algumas informações que vêm lá dentro são importantes de saber. Como localização, claro, mas o tipo de casa, o que que a casa te oferece lá dentro, por que que como que eles contam, assim, né, o valor, como que valoriza mais a casa ou não, enfim. Existem muitos diferentes tipos de casa e a gente vai descobrir alguns hoje. Por isso que eu começo com a pergunta: What is your dream home? Dream home é a sua casa dos sonhos. Vamos lá. Mas antes, né, como sempre, vamos começar com um warm-up. Eu tenho algumas perguntas para você. Which is more important for you? Lots of space in your home or a central location? For example, Virginia Fonseca, Virginia lá, esqueci o nome do marido dela, o cantor lá de sertanejo. Com certeza ela tem uma casa com lot of space, muitos espaços. E uma casa com uma central location, vamos supor que seja uma casa, alguém que vai morar ali perto do Mercado Central, perto da Afonso Pena, por exemplo. É uma região mais central. Então, qual que é a sua opinião? O que que para você is more important? Lots of space in your home or a central location? So for me, central location is more important because in central location, you can find some bakeries, supermarkets, banks, drugstores. It's easier to find some place, sabe? É mais fácil de encontrar alguns lugares. Então, colocando essas duas coisas de frente, assim, para mim é mais importante que seja uma localização mais central do que ser uma casa com grandes espaços. 2. Do you have nice neighbors? Neighbors são aquelas pessoas que moram perto de você, na sua rua ali, ou no seu bairro também. Do you have nice neighbors? Do you get on with them? Get on is the same of se dar bem com eles. Você tem uma boa relação com eles. É um phrasal verb, get on. Existem outras traduções para get on também, mas vou deixar para lá. Vou falar sobre isso agora não. So, do you have nice neighbors? Você vai me responder yes, I have, ou no, I don't. So, do you have nice neighbors? And do you get on with them? Yes or no? Yeah, I have nice neighbors, I guess, and I am always get on with them. We always help each other, a gente sempre se ajuda aqui, mas de vez em quando tem sim as brigas na rua e a gente fica lá no muro assim, tentando escutar. Claro. And the last one. How many bathrooms would you like to have in your dream home? So, bathrooms is really important, especially cleaning bathrooms. Bathroom, vamos separar essa palavra. Bath é banheira e room é quarto. Então, é o quarto da banheira, que é o seu banheiro. Então, bathrooms. Quantos bathrooms? Lembra do how many que eu falei na aula do supermarket? Would you like? Você gostaria. O would é um verbo modal que dá o sufixo ria para os verbos. Ele está sempre antes do verbo. Então, would like significa gostaria. Would eat, comeria. Would learn, aprenderia, por exemplo. To have in your dream home. I think at my home, I'd like so much to have at least 2 bathrooms. One for me and one for my future husband. Um para mim e um para o meu futuro marido. Eu gostaria que tivessem 2. But, ok. É só uma pretensão mesmo. E para você? Quantas você gostaria de ter na sua casa dos sonhos?
How many? Me fala o número. And why, of course. Sounds good. That's great. I like it. Let's continue. Aqui eu coloquei alguns exemplos de casas e a gente vai explorar cada um deles. A gente vai falar sobre cada um deles. Olha só, de house, olha o tanto de coisa que virou. Eu vou falar e quero que você repita comigo. 1. Detached house. Again, detached house. Perfect. 2. Block of flats. Block of flats. Connect sound, isso aí. Block of flats. Great. 3. Corrige. Corriges no queijo cottage. Eu realmente não sei por que esse queijo é chamado de cottage. É claro que a pronúncia tá errada. Corrige. Corrige is a kind of home. Corrige. Yeah. 4. Semi-detached house. Semi-detached house. Great. That's it. 5. Farmhouse. Farmhouse. Yeah. 6. Mansion. Mansion. Great. 7. Camper van. Camper van. Yeah, that's it. 8. Villa. Villa. E você vai ver que a vila não é bem uma vila. Mas não vou dar spoiler, não. 9. Terraced house. Terraced house. Again, terraced house. Agora eu vou falar e você vai repetir. Detached house. Block of flats. Corrige. Semi-detached house. Farmhouse. Mansion. Camper van. Villa. Terraced house. Great! Muito bem. Agora vamos explorar cada uma delas e ver o que é que significa isso tudo aqui, que antes era tudo casa, tudo home, tudo house, e agora virou esse monte de coisa. Vamos ver. The first one, a detached house. What is it? What is a detached house? Detached house is a single house not connected to any other building. What it means? We don't have a house here and you don't have a house here, just this house. Uma detached house é aquela casa que não conecta com outras casas. É uma casa comum, as casas nos Estados Unidos são grandes mesmo, mas é uma casa comum que não se conecta com as outras casas. Você não divide parede. Isso é uma detached house. A minha casa onde eu moro, por exemplo, eu tenho minha casa, os muros e as casas dos vizinhos. A minha casa é uma detached house. Minha casa não se conecta com nenhuma outra casa, ok? Quando você entra no site para buscar essas casas, quando você vai alugar, enfim, seja pelo Airbnb, pelo Zillow, pelo Rent, tem muitos sites americanos que eu também recomendo que você entre, inclusive deixei lá no seu Trello o link, que você entre para ver assim, o que é que eles colocam, as informações que eles colocam. É importante que a gente se atente a algumas coisas, como, por exemplo, os amenities. As amenities são coisas que eles oferecem para os novos moradores ou para os hóspedes. E, obviamente, prices, né? Então, o que é a casa, o que ela oferece e os prices. A grande maioria das casas oferecem as mesmas coisas, assim, como principalmente o cooling, que são os ar-condicionados, e o heating, que são os aquecedores. Todas as casas oferecem isso para você. Sobreviver nos Estados Unidos em uma casa sem aquecedor é impossível. O frio de lá é forte, difícil. Então, não dá. Aqui nas amenities, eu fui mudando algumas coisas de uns para os outros para a gente ampliar o nosso vocabulário. Mas vamos lá. Essas são as amenities. A gente tem também essa palavra em português, né? São as amenidades, que são as coisas que, sei lá, são oferecidas pra gente e que é muito bom.
Por exemplo, appliances. Appliances são todos os móveis da cozinha. É uma cozinha completa, como fogão, geladeira, máquina de lavar. Como é que chama? Máquina de lavar. Lavadora de prato, por exemplo. E também as lavadoras de roupa e secadora de roupa. Todas as casas nos Estados Unidos te oferecem isso: fogão, geladeira, lava-louças, lavadora e secadora de roupas. Isso é muito comum lá. Então, além dessas appliances, eles também oferecem para a pessoa, para o hóspede, o cooling, que é de cool, né? Que vem de amenizar alguma coisa, deixar uma coisa mais legal, assim, um clima mais harmonioso, que é o refrigerador, são os ar-condicionados, e o heating, que é para aquecer. Balcony. Balcony é um é um falso cognato que significa varanda. Então, algumas têm varanda, outras não. Fitness center. Fitness center or gym. Geralmente eles não usam gym. Eles usam gym quando você vai para uma academia. Se você tem uma ali dentro do seu prédio, dentro do seu condomínio, fitness center. E o preço, mais ou menos $1,520 per month. E o que essa casa tem? 3 bedrooms, BD são bedrooms, bedroom é o quarto da cama, então é o quarto, e 2 bathroom, que é o quarto da banheira, que é o banheiro. Então, esse valor é o valor real, não é dessa casa, é de uma outra casa que eu achei no site da Zillow. E esse é o preço por uma casa com 3 quartos e 2 banheiros. Bom, assim, porque aqui no Brasil eu acho que, não sei, tende a ser um pouco mais caro, eu não tenho ideia, assim, mas imagino que seja. Então, um exemplo de casa coisas que geralmente são associadas às detached houses são essas coisas. Appliance, repete pra mim. Appliance, cooling, heating, balcony, fitness center. Yeah. And BD, bedroom, BA, bathroom. Yeah. So, 1,520. 1,520. Great, very nice. Agora, block of flats or apartment. That's the same idea. A building that consists of many flats. Here we have a flat, a flat, a flat, a flat, a flat. Lot of flats. So many flats. What amenities they usually share with us? Algumas amenidades que geralmente eles compartilham com a gente. Pet Park, isso é muito legal. Essas informações não são desse flat aqui exclusivamente, mas são de um flat que eu acho que é no Airbnb. Nada são fontes vozes da minha cabeça, não. Pet Park, que é um parque para você levar o seu pet. Isso é muito comum nos Estados Unidos, porque existem algumas regras importantes, que o pet não pode ficar sozinho por muito tempo, que ele não pode ficar solto. Então, quando ele tem um parque, assim, é mais legal, que você pode levar para lá, para o cachorro brincar. Enfim, isso é bem legal. Shared laundry. Shared, essa palavra ficou bem famosa, ela tá nas redes sociais, que significa compartilhar aqui no passado, né? Compartilhar, aliás, no participo passado, compartilhado. Laundry. Laundry é o lugar que você vai para lavar sua roupa. Quando você vai lavar roupa, você fala I do laundry. Ou se você fez ontem, I did laundry. Laundry é lavar as roupas. Não existe um lavar as roupas, assim como tem lavar as vasilhas, wash dishes. Para roupas não existe, é laundry, tá? Então você vai fazer a sua laundry. Clubhouse. Clubhouse é a mesma coisa de área gourmet, espaço de convivência, sabe? Isso é um clubhouse, que geralmente tem nos prédios mesmo. E esse daqui específico tem one bedroom, one bathroom, and it costs $970 per month. Esse é o valor de um apartamento desse daqui por mês. Então, esse é um block of flats diferente do detached house. Tá vendo como que é importante saber os diferentes tipos de casa? Pra gente não ficar perdido. E essa é uma cottage. Meu Deus, parece uma casa
assombrada pela Bruxa de Blair. É, parece mesmo. Mas o conceito dela não é esse. A small house in the country. É uma casa pequena na cidade. E aí, não é no centro da cidade, não. É na cidade. E a gente sabe que é muito comum essas áreas montanhosas nos Estados Unidos, que tem muita árvore, muito bicho, muita coisa, muita assombração. E umas casinhas pequenininhas lá, assim, que não são essas casas exuberantes, casas de 2 andares, nem nada disso. E geralmente essas corgi, elas têm uma vista muito bonita. Não é necessário, assim, mas é comum que elas tenham uma vista bonita, assim. Seja de um lago, seja de um rio, seja de uma montanha. Por isso que geralmente elas estão ali, sabe? Meio no meio do mato. Tipo a casa da Bruce de Blair, por exemplo, que some, desaparece no filme e volta depois. Enfim, isso é bem comum lá. E isso é chamado de corgi. Ela é uma detached house, mas uma detached house não necessariamente tem uma vista, não necessariamente é pequena, ela só não conecta com outras casas. Uma corgi é uma casa pequena na cidade, geralmente ela tem uma vista muito bonita. Isso é uma corgi. E geralmente elas são mais afastadas do centro, né? Porque não tem no meio do centro um matagal desse, isso não existe. Somente fora, mais fora. Deixa eu desligar aqui de novo. O que, por exemplo, essa daqui oferece? Amenities. Lembrando que oferecem as outras coisas também, muito provavelmente, mas eu fui mudando um pouco. Wheelchair. Wheelchair. Wheelchair accessible. Eu gosto muito dessa palavra, wheel. Nada a ver, né? Zero fonética essa palavra. W-H... Sabe Hot Wheels? Que são os carrinhos? E o símbolo do Hot Wheels são pneus pegando fogo. Wheels são pneus. E uma outra coisa interessante é que no inglês é muito comum que você chame carros de wheels. Por exemplo, my car is broken. Meu carro tá quebrado. My wheels is broken. Meu carro tá quebrado. É relacionado ao pneu. A tradução é pneu, mas é muito comum usar wheel para carro também. Então, wheelchair, chair é cadeira, né? Eu estou sentada agora numa chair, numa cadeira. Wheelchair é uma cadeira de roda. Então, wheelchair accessible tem acessibilidade a cadeiras de roda. Isso é muito importante. Hot showers. Hot showers são banhos quentes. Quente, shower, banheiro não, desculpa, banho. And this place is pet friendly. Muito bom, né? Tudo que é pet friendly eu amo. Então, vamos lá, repete para mim. Wheelchair accessible. Hot showers. Pet friendly. Great, muito bem. O preço. Essa casa aqui, geralmente, como ela é pequena, 2 bedrooms, 1 bathroom. 2 bedrooms, 1 bathroom. And the price, $1,770, ok? Or bucks. Deixa eu escrever aqui para você. Acho que meu chat vai aparecer para você. Bucks. Bucks é a mesma coisa que dollars. Esse é o preço de uma corgi dessa. Então, voltando. Detached house não conecta e pode ser no centro. Block of flats são os apartamentos. Corgi é aquela casa assombrada pela Bruxa de Blair. Mentira, é a casa que tem uma vista bonita. E as casas são pequenininhas. Ok? Let's continue. Semi-detached house. Se a detached house é aquela casa que não conecta, a semi-detached house é aquela que conecta uma parede. É a nossa famosa casa geminada aqui no Brasil. A house that is joined to another one. One another. Join é integrar, né? Quando você entra no Zoom, por exemplo, aparece join to this meeting, por exemplo, né? Que é se integrar a essa equipe. Então, esse join é isso, assim, uma parede integrada para ambos. Aqui dá para ver que tem uma porta, aqui tem outra porta. Então, essas duas casas são divididas por uma parede. E isso também é bem comum nos Estados Unidos. Mas isso aqui não são as casas que são todas grudadas uma na outra, não. Cada casa só pode dividir uma parede. Então, essa divide uma parede e essa divide outra parede. Se tivesse outra casa que não era uma semi-detached house mais, tá? Aí tem um outro nome que a gente vai ver. Então, é isso. Uma única parede é a nossa casa geminada, semi-detached house. O que ela oferece pra gente? Um exemplo. Kitchen Island. Eu falei do island na última aula, quando a gente falou do aisle. E ele é silenciado, né?
Kitchen Island é uma ilha que tem na cozinha, né? Tá muito famosa, agora todo mundo tá querendo um trem desse, que é maravilhoso mesmo. E isso que ela significa, Kitchen Island. Luxury Bath. Luxury Bath não tem nada a ver com luxúria. É de luxo mesmo. Então, um banheiro luxuoso, geralmente uma banheira mais nova, um chuveiro que não cai na banheira, né? Porque é ridículo, assim, uma banheira desse tamanho e um chuveiro que cai dentro da banheira. Então, você entra na banheira para tomar banho. Ai, eu detesto isso. É horrível. Mas se aparece um luxury bath, significa que aquele banheiro ali é melhor, mais luxuoso. Pet Washing Station, eu achei sensacional isso daqui, que você tem uma seção, uma estação para lavar os seus cachorros, para dar banho nos seus cachorros. Pet Washing Station. E essas coisas a gente só vai descobrindo quando a gente entra no site para pesquisar, mas isso é muito legal. E geralmente, antes não tinha essas coisas, né? E agora tem. Então, você tem um lugar específico, você não precisa dar banho no seu cachorro na sua casa. Você pode levar num lugar que deve ser. Provavelmente você quer um condomínio. Você pode levar o seu cachorrinho lá e dar banho nele. Muito legal. Swimming pool. Pool é piscina, swimming, nadar. É muito comum essas duas palavras juntas mesmo. Swimming pool. Vamos lá. Kitchen island. Luxury bath. Pet washing station. Swimming pool. Great. Aqui. 2 bathrooms, $2,399. $2,399. Wow. It's price. Pricey? Escreve assim. Tomara que apareça na gravação. Eu acho que vai aparecer. Price is the same of expensive. You can use price instead of expensive. So, a little bit expensive or a little bit pricey. Quando você quiser falar que alguma coisa é cara. Farmhouse. As casas dos Estados Unidos têm um quê, assim, de assombração, né? Acho que eu tenho que parar de assistir filme de terror. A farmhouse começa daqui, por exemplo, do Exorcismo de Emily Rose. Não, mentira, não é a mesma. A House on a Farm. Não é só uma casa na fazenda. É uma casa de estilo fazenda. Nova Lima não tem fazenda. E tem muitas casas que têm esse estilo de fazenda, assim, muito comum. Dentro dos condomínios, né? Rico gosta dessa coisa, assim. Então, a house on a farm. Essa casa no estilo fazenda ou uma casa na fazenda. O que ela te oferece? Wireless Internet. Tem um E a mais aqui, sorry. Wireless Internet. Wireless Internet, a Wi-Fi. Grill. Grill quer dizer que tem a seção, um lugar lá que você vai poder fazer seu churrasco, uma churrasqueira e tudo. Private Garden. Private Garden significa que você tem um garden privativo, que ele é só seu. Até porque, né, as casas na fazenda, elas são muito afastadas umas das outras. E se for dentro de um condomínio fechado e tudo, você tem um garden privativo para você também. E o preço? Eu fui olhando isso aqui em diferentes regiões dos Estados Unidos, não foi só em um lugar, não, em diferentes sites. Para ter uma ideia do que eles oferecem, porque cada site pede uma coisa também, né? E algumas são do Airbnb. $1,832 for 2 bedrooms and 2 bathrooms, too. Let's go. Wireless internet. Grill. Private garden. Great. $1,832. Great. Bem, mansion. What is a mansion? Bom, a gente vai ver mais outras duas, acho que são duas formas de falar de casa. Acho que são duas. Que podem se assemelhar quando você fala em mansion, mas são casas de alto luxo. Como uma mansion, por exemplo. Qual que é a principal característica de uma mansion? A very big house. É uma casa muito grande. O que significa uma casa muito grande? Por exemplo, uma casa com 7 bedrooms and 10 bathrooms. 7 quartos e 10 banheiros.
Isso é uma casa bem grande. Essa casa aqui tá até pequena para esse tanto de coisa. Mas é um tipo de mansion, é uma casa bem grande, tipo o castelo da rainha lá na Inglaterra, por exemplo. O que que eles geralmente oferecem? An spectacular ocean front. Geralmente são casas gigantescas que têm uma vista espetacular de alguma coisa. Geralmente ocean front. Caribe, Costa Rica, esses lugares assim, bem comum. Heated pool. Heated pool é uma piscina aquecida. Você lembra do heating que eu falei que as casas oferecem, que é um heated pool. And spa. A media room. Media room é aquele quarto de cinema, sabe? Que você monta seu cinema maravilhoso lá com 70 mil pessoas e todo mundo cabe dentro desse quarto. Isso é um media room. Então vamos lá. Ocean front. Heated pool. Spa. Media room. Great! E o valor dessa casa é nada mais, nada menos que $695,000. Yeah! Per month. Esse é o valor. $695 mil por mês. Para que você se hospede ou alugue uma casa dessa. E, cara, é surreal quando eu fui buscar a quantidade de casas assim que realmente existem. Meu Deus, sou muito pobre. Essa é uma mansion. Camper van, talvez nem essa caiba no meu orçamento ultimamente, mas é uma ideia bem legal. Eu tenho muita vontade de fazer um rolê desse lá pelos Estados Unidos, tipo de costa a costa, através de uma camper van. Existem muitos sites que alugam essas vans pra gente, de preços assim, variados, inimagináveis, assim. E isso é muito comum lá, né? Mas não são muito baratas, não. What is it? A van which is adapted for living inside and traveling around. Então, ela é adaptada for living inside, para viver dentro, and traveling around, e viajar por aí. Traveling around, vai por aí. O que essa daqui especificamente oferece? Nela cabem 4 passengers. Repete para mim. 4 passengers. Heating system. Heating system. Lembra que você tem que estar aquecido ali. Hot shower. Hot shower. Então, ela aquece, ainda tem água aquecida também. Deve ter um motorzinho ali que é bem legal. Então, o que ela tem? 2 bedrooms, 1 bathroom. E ela custa $912 per night. Eu fiquei assustada quando eu vi, mas sim. Per night. Mas essa van aqui que eu olhei, que é parecida com essa, é uma van bem grande, cheia de coisa, toda segura e tudo, que dá pra você viajar muito, tudo novinho. Então faz sentido que ela seja, assim, um pouco mais cara mesmo. Mas é bem caro. Então, não dá pra eu fazer isso aqui, não. Mas essa é uma camper van que é muito famosa nos Estados Unidos. Até pra quem não é de lá e quer ir pra lá, é legal fazer um desses. Terraced house. Sabe quando eu falei pra você que na semi-detached house, que quando você tem muitas casas juntas, não é mais uma semi-detached house? Não é. É uma terraced house. Quando você tem várias casas conectadas umas às outras. Todas essas casas dividem parede, tá vendo? Essa divide com essa, divide com essa, divide com essa, com essa, com essa, sucessivamente. Isso é uma casa, é como se fosse um corredor, one of a row of houses. Row is the same of aisle, corredor. Corredor de casas, they are joined to each other, onde todas elas são juntas. Então, a gente tem a detached, que não é conectada, a semi-detached, que é uma parede só, e a terraced house, que são todas as paredes conectadas. Porque é tipo uma rua toda igual, toda bonitinha, de casas iguais. Essa daí é bem bonitinha, inclusive. O que ela fornece, por exemplo? Furniture. Furniture são móveis. Então, uma casa furniture, ela é 100% mobiliada. Isso é muito bom para quando a gente vai para fora e tal, e vai passar um tempo lá, e daí você não precisa comprar as coisas, depois vender tudo de novo e tal. Conseguir uma casa furniture é muito bom. E dependendo da região que você vai, você consegue por um preço bom. Grande centro, não, né? Nova York, você vai pagar $1.000 para morar no metrô.
mas em outras regiões você vai pagar bem mais barato. Então depende muito de onde você vai. E além disso, secure parking. Parking não é parque de diversão. Park é park. Aliás, parque de diversão é park. Parking é estacionamento. Então, a secure parking é um estacionamento seguro. Então, a sua casa é toda mobiliada e o seu estacionamento ainda é seguro. Algumas coisas que eu encontrei sobre as The Rested House. Então, essas são elas, ok? O que elas oferecem? Two bathroom. Preço, $1,100. That's it. So, in my opinion, Terraced House is really amazing. I don't like to share my walls, né, minhas paredes, but the price is good. And this furnished amenities is really important for me because I don't have nothing. Everything that I have are here. Não tenho nada, né? Então, ser mobiliada é muito importante para mim. Let's continue. Villa. A villa is a luxurious house. The most luxurious house. Nós temos a mansion, como eu te falei, que é uma casa muito grande. E ela pode ser moderna, não. Imensa, gigantesca, caríssima. As vilas, elas também são casas assim, mas elas não precisam ser tão grandes assim, não. Sabe? Elas podem ser menos caras. Mas elas também são grandes e luxuosas. O que ela oferece, por exemplo? Cable TV, hair dryer, iron board. Essa palavra aqui não se diz iron ou iron. O O não é pronunciado. Iron board, que é uma tábua para passar roupa. And o washer or dryer, que é o washer and dryer, que é a lavadora e a secadora de roupas, ok? E o preço dela para 4 bedrooms and 505 bathrooms. 505, né? Você tem 5 banheiros completos e um que provavelmente não tem chuveiro. $4,200 per night. Jesus Christ. That's the price. To get one villa. United States. Caramba. São muitas casas diferentes. São características diferentes pra gente escolher aí pra onde é que a gente vai. So, which one would you like to live in? Dessas 9 que eu citei, eu quero que você pare esse vídeo agora e me diga em quais dela, pelo menos uma delas, você gostaria de viver e por quê? Vou te dar a minha opinião. I'd like so much to live in a detached house. Because I have dogs. I have 2 dogs, and my dogs are noisy. Meus cachorros são barulhentos. And then, if my dog makes some noise, fizer muito barulho, my neighbors will be stressed. Maybe ficaram estressados. So I think a detached house is more important for me for now. And what about you? O que você acha? Além disso, eu quero que você me diga ainda uma advantage and disadvantage to live in your dream house. Eu quero uma vantagem e uma desvantagem para viver na sua casa dos sonhos. E aí, aqui embaixo, eu coloquei algumas opções de como formular uma frase. In my opinion, to live in a detached house... As far as I'm concerned... Considerando, assim como eu considero viver em uma casa maior por causa dos meus cachorros, as far as I'm concerned, I think to live in a detached house is better. I don't think so. I really don't know. I don't think so. I don't think so, for example, if I live in a villa. Yeah, in a villa. Would be good. Eu não acho que viver numa vila, numa casa, estilo vila, seria legal. Porque eu não poderia pagar. I suppose, eu suponho que eu compre tal casa, que eu alugue tal casa. If you ask me where I'd like to live, se
Se você me perguntasse onde eu gostaria de viver, I probably say detached house, por exemplo, tá? Aqui são algumas opções para você formular o seu texto, e eu quero esse texto lá no Trello também, na seção do Dream Home, sobre a casa que você, a casa dos seus sonhos, a casa que você gostaria de viver. Além disso, quando a gente procura uma casa para alugar, para morar, existem algumas informações importantes que são legais de saber, né? Que vão nos ajudar a escolher a nossa casa para a gente morar. So, which aspects would be important for you while buying or building your dream home? Então, quais que são mais importantes, quais aspectos são mais importantes enquanto você estiver comprando, buying, ou construindo, building? Building, inclusive, aqui ele está como verbo, mas o substantivo building significa prédio. Your dream home. Choose 5 aspects and explain why. Você vai me contar isso também lá no nosso Trello. Você vai me contar 5 aspectos e vai me explicar por que eles são importantes. Por exemplo, airy, repete para mim. Airy. Arejado. Yeah, that's it. Cozy rooms. Repete para mim. Cozy rooms. Great. Cozy são aconchegantes. Então, são quartos ou cômodos aconchegantes. One floor. Repete para mim. One floor. One floor é quando você tem só um andar. Se você quisesse 2 andares, 2 floors. Mas um andar só, eu prefiro um andar só, one floor. Beautiful yard. Yard is the same of garden. Beautiful yard. Location near water. Let's suppose você gostaria de morar perto de um rio, perto do mar e tal. Esse aspecto é importante para você? Location near water. Pool. Repete para mim. Pool. Pool é importante para você? Para mim é. Eu amo nadar. Big size. Size, tamanho, né? É importante para você que seja uma casa grande? Com espaços grandes? Lots of space. O que significa esse lots of space, né? São muitos cômodos. Como, por exemplo, as mansions. Price. Price. Preço. Com certeza. É o primeiro aspecto mais importante. Central location. Central location. Nice neighbors. Nice neighbors is good. 3 bathrooms. 3 bathrooms. Great. So, aqui você vai me falar, então, você vai escolher 5 aspectos que são importantes que você consideraria se você fosse alugar uma casa agora ou comprar ou construir uma casa agora, e você vai me explicar por quê. Por exemplo, I would like to live in an airy house because I'm so allergic. Eu preciso de uma casa arejada porque eu sou muito alérgica, tá? É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você liste para mim todas elas lá no Trello. Describe already. Opa, sorry. Agora a gente vai ouvir esse vídeo aqui também. Which aspects are mentioned in this video? Eu quero que você preste atenção nesse vídeo e tente entender, tente reconhecer as palavras que foram ditas aqui. Aqui tem algumas palavras e eu quero que você me diga, além dessas, né, aquelas outras que a gente viu também, as primeiras, eu quero que você me diga quais palavras que são relacionadas aos aspectos das casas que essas pessoas gostariam de viver são importantes para elas. Então, pay attention, escuta e tenta reconhecer o que é que eles estão falando. Vou voltar. Describe your dream home. My dream home would be large, airy, near the water, preferably in a warm climate. It would be a house in the mountains, by the lake. I'm from Wisconsin, so we have a dream home already. Plenty of square footage, bathrooms, beautiful yard. Oh, that's easy. 5 acres on an island, enough room for a horse or 2. My dream home is a home that has all the amenities that I've ever thought and I've ever wanted. It's not all about the amenities and the space. Maybe a sauna or a whirlpool. This doesn't have to be the Taj Mahal. Big views looking into the west. Dream home, 3 bedroom, 2 bath, front lawn, backyard, pool.
Probably can't find it in Manhattan. Maybe like something smaller so I could travel more, have less upkeep. My dream home would consist of my children being happy and healthy. That's all it takes for me. I'm a simple man. Modern but homey. Probably 3,500 square feet. I think a small, 2-bedroom house, cottage on the sea. On a golf course. Particular state or country? California. California. I've looked at some places in California. I've looked at some places in Ohio. A mansion in the Hamptons, actually. New York City, for sure. The dream home is in New York. It's a big condo on the new buildings on 57th Street with glass and a view of Central Park. But I don't have it and it's not in the cards, okay? Muitas pessoas gostariam de ver na Califórnia, né? Legal esse vídeo. Então, eu vou deixar esse link lá no seu Trello também. E eu quero que você veja e reveja esse vídeo sem colocar a legenda em português. Se você quiser colocar em inglês, até pode. Mas tente identificar aqui nesse vídeo as palavras que a gente viu anteriormente e as palavras que vão aparecer posteriormente, tá? Para você treinar o seu listening a entender e compreender o que eles estão te dizendo. Além disso, aqui tem algumas palavras também, algumas coisas importantes de serem avaliadas para algumas pessoas quando você está procurando uma casa para morar ou para alugar. E eu quero que você faça esse exercício me contando quais dessas palavras são relacionadas a size, que é tamanho, description, o que é uma descrição, amenity, o que é uma amenity, e o que é location, para cada uma delas. Por exemplo, small. Small se encaixa em qual dessas seções aqui? Isso, size é tamanho, né? Então, pequena. Modern. Description, yes, ela se encaixa aqui em descrições. Pool, por exemplo. Pool, amenity, yeah, piscina. And in the city center, location, that's it. Então, eu quero que você pare esse vídeo, vai lendo essas palavras e tentando incluir elas em cada uma dessas seções. In the country, in the in the mountains, Lord, Hamlet, at the seaside, Rome, enfim, todas essas, eu quero que você coloque aqui para mim em ordem, onde que elas encaixam, tá? E além disso, eu quero que você descreva para mim a sua casa dos sonhos, usando location, views, appearance, rooms, size and amenities. Eu quero que você me diga, se você quiser listar, colocar em tópico, location, tal, views, tal, eu quero que você faça isso para mim. E também, pode colocar num papel e depois você passa lá pro Trello para mim, nessa sessão de Dream Home. Ok? Tô esperando, hein? Tô esperando as respostas lá no seu Trello. Agora, antes de finalizar, eu coloquei aqui alguns materiais e ferramentas que são usadas nas construções. E geralmente a gente faz parte da construção da nossa casa ou a gente tem em casa. Por exemplo, brick. Repete para mim. Brick. Bricks são isso aqui, ó. Isso aqui são bricks. Tem uma música muito famosa do Pink Floyd. We don't need no education. Bricks of the Wall. Bricks of the Wall. Esse é o nome da música. Que leva a palavra bricks. Cement. Cement. É isso aqui, ó. Isso aqui, ai, que é tão maravilhoso. Porcelainate. Porcelainate. Yeah. Isso aqui. Wall paint. Wall paint. That's it. Wall, parede. Paint, tinta. Wall paint. Isso aqui geralmente faz parte da construção, né? Quando você está construindo. Agora, coisas que geralmente a gente tem em casa porque a gente precisa para eventuais problemas. Isso aqui é um hammer. Repete para mim. Hammer. Yeah. Isso aqui. Screw. Screw. Isso aqui se encaixa aqui, né? Às vezes, quando ele é vazado. É um screwdriver. É driver porque você direciona o parafuso, né? Um screwdriver.
E outro bem importante que geralmente a gente tem também, pliers. Pliers. Podem ser tanto esses de ferramenta, que, sei lá, precisa cortar alguma coisa, quanto os de unha. São pliers. Ok? Eu quero que você me conte também quais foram as palavras novas, quais você achou mais difícil, você tem que treinar a pronúncia, e quais você achou mais tranquilo e que você conseguiu incluir no seu vocabulário. Ok? That's it. Muito obrigada. Te vejo na próxima aula, que a gente ainda tem muito assunto pela frente. Um beijo. Fica com Deus.